Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas com todo o coração temos feito para você que deseja aprender mais sobre a Bíblia, mas não para você apenas, mas para ensinar a outras pessoas. Na semana passada começamos aqui uma série voltadas para o estudo do Ouvindo a Voz de Deus, uma série longa, são mais de 20 lições. Eu ainda estou na lição número um, que trata da Bíblia. E eu não estou seguindo ainda a metodologia criada aqui pelo autor, tá? Eu estou dando suplementos de informação sobre a Bíblia para que você tenha mais conhecimento além do que está aqui. Porque é importante, se alguém fizer uma pergunta para você, você ter uma noção mais ampla do conhecimento da Bíblia. Muito bem. Semana passada eu falei para você sobre a Bíblia hebraica, né? A parte do Antigo Testamento, que é escrita em hebraico, uma pequena porçãozinha em aramaico. Expliquei as divisões da Bíblia também, e expliquei que a leitura da Bíblia é feita do final para o começo. Deixa eu ler aqui. Isso, assim, dessa forma. É feita do final para o começo, e não da esquerda para a direita, mas sim da direita para a esquerda, de forma que o livro ele não começa assim e vai mudando assim. Ele começa no final e vai voltando as páginas desta forma, tá certo? Então, para você ter uma noção, a língua hebraica nós falamos semana passada. Eu falei sobre as 22 letras, assim, de maneira rápida, não decifrei aqui o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Resh, Vav, né? Que são letras do alfabeto hebraico, não é o nosso objetivo dar aula de hebraico aqui, né? Mas para você ter uma pequena noção sobre esse idioma, é um idioma que, como eu falei na semana passada, não é muito rico. Se você estudar 6 meses, um ano, você vai ter capacidade de ler. E é claro, você vai precisar de um dicionário, porque uma palavra ou outra você nunca vai ter o conhecimento pleno delas, né? Mas você tem hoje ferramentas maravilhosas, até eletrônicas, para você estudar a Bíblia. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho uma versão da Bíblia, vou mostrar para vocês o ícone delas, o ícone dele, né? Está no meio de outras aqui, mas eu vou entrar no meu aplicativo, está em português, o que é muito bom. É, Vocês vão ver aqui, ó. No vídeo eu vou mandar o link, tá? Deixa eu ver se eu consigo centralizar a luz aqui para você. Isso, para você conseguir enxergar aqui, porque às vezes a luz atrapalha, tá vendo? Aí assim ficou melhor. Então, cada palavra, se você clicar em cima dela, vou fazer aqui um teste, né, com vocês. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui numa palavra. Você vai ter ali a palavra no seu original, tá vendo? Ali você vai ter a palavra em português e a palavra no original. E o significado dela, e como ela aparece em outros textos da Bíblia. Isso é muito significativo, né? Acabamos aqui, por coincidência, abrimos a expressão Shem, que significa nome, e daí veio o nome de Samuel, né? Shemuel, o nome de Deus. Eu vou tentar colocar de novo aqui para que você consiga ver. Aí vocês vão ver aqui, está espelhado, né? O ideal seria a gente pôr isso numa transparência para você ver. Mas é só para você ter uma noção. Esse ícone eu vou deixar na descrição, é, mas é só você procurar Bíblia Strong, Bíblia Strong. Todas elas praticamente funcionam dessa forma. Nunca vi propaganda de um aplicativo aqui específico. Mas você consegue estudar a Bíblia de maneira mais profunda, entendendo o significado da palavra no original, que pode te ajudar muito na hora de você fazer um estudo da Bíblia, enriquecer um pouco mais aí o seu conhecimento. Mais para frente eu gravo uma aula de como usar esses aplicativos. É fantástico, porque você às vezes está lendo em português e a palavra lá em hebraico, ela é diferente, né? Por exemplo, existe uma expressão que a gente sempre fala único em hebraico, né? A palavra único. E nem sempre único tem a ver com um único de maneira isolada, né? Ele pode ser o único
mas ele pode ser o único, por exemplo, de uma espécie, né? Não de uma raça. Deus chegou para Abraão e falou assim: pega teu filho, teu único filho, Isaque, quem amas. Ele não tinha só esse filho, ele tinha outro filho chamado Ismael. Então a palavra ali é diferente da expressão, né, falado em outros lugares da Bíblia como único, né? Então é importante, às vezes, uma palavra é errad, a outra palavra é yahid, são palavras diferentes em hebraico, traduzidas por único. É importante você ter essa noção, pode ajudar bastante, né? Eu não vou explicar aqui detalhes que não é o nosso objetivo. Lá na aula de Trindade, quando eu for dar aula de Trindade, eu vou usar esse termo e vou explicar esse termo em vários lugares e vou usar, talvez, a ferramenta. Muito bem. Nós temos também aqui, hoje, que dar continuidade. Eu vou entrar num livro específico, que é o livro de Jó. Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Isso é importante que você saiba. O livro de Jó foi escrito quando Moisés foge do Egito e ele vai para a terra de Midian, né? Os midianitas, ele é acolhido lá e ele se casa lá com uma mulher chamada Zípora e depois o sogro dele tem uma importante revelação, uma revelação no sentido de orientação para Moisés lá no deserto já, e ele fica lá durante 40 anos. Nesses 40 anos Deus se revela para ele, aquele episódio lindo da sarça que pega fogo, né? Que está pegando fogo ali, e Deus fala com ele, olha, tira a sandália, esse lugar é santo, e Deus não se revela de maneira simbólica ali, né, através daquela sarça, porque por várias vezes Moisés chegou perto de ver a Deus, mas ele não podia ver pelo fato de ser pecaminoso, né? E até quando Jesus é que aparece para ele, não é Deus o Pai, é Jesus que aparece ali, ele está no meio de uma pedra, né? E Jesus passa bondade, esse é o termo usado ali em hebraico. Então, nesse momento que ele está antes de voltar para o Egito para resgatar o povo, é escrito o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Por volta do ano 1430. Eu vou dar uma explicação aqui para você entender um pouquinho o contexto histórico também. Tudo é informação que pode ajudar você, né, na compreensão da Bíblia. Vocês se lembram que José, ainda no livro de Gênesis, eu estou narrando aqui a história, ele se torna o grande governador segundo do Egito, né? O nome dele era Zafenat-Paneia, e ele, nome dado pelo faraó, ele se torna o administrador, né, o governador do Egito. E ele sendo governador do Egito, ele se torna muito forte. O povo de Israel se torna muito forte, mas vai passando o tempo e uma outra dinastia egípcia toma conta do Egito. Até então, a família dos semitas é que governava uma época chamada os Ixos, eles governavam uma época ali o Baixo Egito, né? E aí houve uma época que unificou o Baixo e o Alto Egito, e que os Ixos, eles eram semitas, eles invadem ali e conquistam o Egito. E nessa situação, José, que era semita também, se torna o governador. Aí passa alguns anos, cerca de 430 anos, e o povo começa a crescer, 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 e eles acabaram usando os cananitas que recuperam ali o, o Império Egípcio, eles acabam, por assim dizer, escravizando o povo de Israel. E nesse contexto surge um faraó que não conheceu a José, né? Não é que não conheceu José, é que não era da mesma linhagem, né? Não era da mesma, vamos dizer assim, da mesma ideologia, né? Então ele já tem um outro conceito, um cananeu e não digamos assim, semita, e quando eu falo de cananeu, semita, eu estou fazendo referência aos descendentes de Noé, isso é para enriquecer o teu conhecimento. Esse faraó provavelmente foi um faraó chamado Amenhotep I, né? Esse é o nome desse faraó. Ele... E aí nós pegando essa junção histórica aí da história egípcia com a nossa, com a Bíblia, né? Nós entendemos que a 19ª dinastia, então, ela entra
com esse faraó, chamado Menhoté primeiro, que não conheceu a, a José. E é esse faraó que tem uma filha, por nome de Hatshepsut, uma princesa que pega Moisés do rio, acha Moisés, e permite que seja treinado e usado pela mãe até os 12 anos. Quando ele volta para o palácio, ele volta para ser preparado para ser o faraó. Ele iria se casar com Hatshepsut. Mas nesse contexto ele mata o egípcio e foge. E quando ele foge lá para a terra de Midian, porque ele achou que ninguém tinha visto, ele leu o texto bíblico, né? Percebe que tinha gente sabendo do assunto, ele sai com medo e fica 40 anos lá. E lá nesse momento Deus se revela para ele. E só que acontece que a história de Jó era uma história já conhecida, de geração após geração, mas não com tantos detalhes. Se você abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 19, eu vou abrir a minha aqui do aplicativo, que eu estou com bastante Bíblias aqui, ó, mas todas elas em outros idiomas. É, não estou com a minha Bíblia aqui em português, mas vou abrir no aplicativo. Abra sua Bíblia aí em Jó, no capítulo 19, no verso 20, no capítulo 19, verso 23 e 24. Muito bem. Jó, capítulo 23, capítulo 19, verso 23 e 24. Isso aqui é muito lindo, porque Jó, no momento que ele estava na maior angústia dele, quando ele estava com seu corpo queimando pelas chagas ali, pelas, talvez por várias doenças juntas ali que o diabo tenha colocado na pele dele, naquele momento ele clama a Deus e ele faz uma das palavras mais lindas do livro, que está no verso 25 em diante. Mas antes dele falar essas palavras que nós conhecemos bem, né? Aquela frase linda que ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, e quem estará em pé no último dia sobre a terra? E depois, com a minha pele que estiver destruída, eu verei a Deus com a minha própria carne, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outro, porque os meus rins se consomem dentro de mim. E ele vai falando, olha, eu sei que um dia eu vou ver o meu Redentor, um dia ele vai me livrar dessa situação toda. Eu tenho esperança de que isso não vai ser para sempre. Mas se você ler o verso 23, verso 24, é muito sublime, né? Porque olha o que ele diz, ó. Quem me dera, agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera que eu fosse registrada num livro e com uma pena de ferro e chumbo fossem gravadas para sempre na rocha. Ele faz uma oração a Deus. Jó deve ter vivido por volta do ano 1900, 2000 antes de Cristo. E é interessante que Moisés, quase 400, 500 anos depois, conhecedor da história da tradição de pai e filho, Deus ouve a oração de Jó naquele momento, mas vai responder depois que Jó não estava mais vivo. E a história de Jó é relatada por Moisés, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então é importante que você saiba, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, e foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito para responder uma oração de Jó. A gente não sabe, a gente faz uma oração e coloca diante de Deus um problema, uma situação, e Deus sabe quando responder. Naquela época que ele escreve, vocês veem que ele fala de livro e fala de pedra, né? Ainda eram escritos em pedra. E Deus chegou o momento certo para escrever, e hoje eu e você podemos ler o livro de Jó. E as palavras de Jó que são relatadas aqui, é exatamente como elas foram proferidas naquele momento. Então, é bonito nós entendermos como a Bíblia, quando você estuda ela, você encontra, né, respostas de Deus, revelações de Deus, informações importantes, e ela tem um poder transformador muito especial. Então, esse é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Depois eu já falei semana passada do Pentateuco, da Torá, essa partezinha inicial aqui das três palavrinhas, né, que eu coloquei aqui.
Aqui você tem escrito aqui em hebraico, Torá, tá bom? Então você lê daqui, ó. Você lê daqui para lá. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os livros históricos. É a outra parte, vamos dizer assim, dos livros da Bíblia. Os livros históricos, eles começam na sequência que nós temos, como Josué. Depois que Moisés passa os 40 anos no deserto, e que ele está prestes a entrar em Canaã, a Bíblia relata que Moisés, naqueles 40 anos, Deus deu a lei para ele, repetiu a lei, então Deuteronômio, repetição da lei, contou o povo. A lei não era apenas os 10 mandamentos, isso foi escrito pelo dedo de Deus, mas havia muitas outras leis, leis de sanitarismo, leis de civis, leis de relacionamento, leis de construção de casa, leis de higiene, leis de engenharia. Se você ler esses 5 primeiros, você vai encontrar muita coisa linda. Deus, por exemplo, no livro de Deuteronômio, fala que se alguém construísse uma casa, deveria fazer um parapeito para que ninguém caísse. Olha a preocupação de Deus nos mínimos detalhes. Se houvesse mofo na casa, deveria chamar o sacerdote. O sacerdote ia ver a cor do mofo. E depende da cor do mofo que existisse, ele teria que raspar a parede, fazer um novo reboco, né? Falando nosso português aqui. Então Deus se preocupa com cada detalhe. Que ninguém colocasse a mão num animal morto, que ninguém comesse carne com sangue e gordura. E todas essas leis, gente, era para proteger o povo. E elas servem para nós hoje. As leis, todas as leis do Antigo Testamento, ela tinha, exceto aquelas de cunho totalmente cultural, né? Por que eu digo cunho cultural? Porque atrás dessa lei tem um princípio, e esse princípio nós devemos seguir. É importante nós entendermos que princípio é diferente de norma, né? Princípio é imutável, nunca muda. E norma é aquilo que a gente adapta ao princípio. Eu vou dar um exemplo aqui interessante dos nossos dias. A Bíblia fala sobre a guarda do sábado, sobre não fazer um trabalho cansativo no sábado, né? A Bíblia fala que não era para acender fogo no sábado. E aí, no entanto, na época de Ellen White, ela escreveu dessa forma: vi que é um erro tomar banho no sábado. Veja que a frase dela é conclusiva, mas ela está falando sobre a situação em que ela vivia e na região que ela vivia. Então é importante você entender que normas e princípios. Então, qual é o princípio que ela diz para não tomar banho no sábado? Era do trabalho que se fazia de ir lá, pegar lenha, acender o fogo, esquentar a água. Era muito trabalhoso. Então, podia ser evitado, podia ser tomado no dia da preparação, até porque o lugar frio, que ninguém ia ficar suando ali. Agora, se você trouxer o princípio para o nosso país, que é um país tropical, num verão, eu falaria o contrário. Eu vi que é um erro não tomar banho no sábado. Tomar banho hoje é você fazer a abertura de um registro, a água vai cair, né? E você vai tomar um banho. Então veja que o problema não está na, na forma como a gente lê e quer pegar as leis e colocar ferro e fogo, mas é entender o princípio da lei. Quando Deus fala do mofo lá, ele está falando assim, ó, toma cuidado, tem higiene. Isso aí pode trazer uma contaminação a sua saúde. Nós passamos por uma pandemia em que todo mundo dizia, olha, usa máscara, se proteja. Lá na Bíblia, Deus já dizia isso há cerca de 4.000 anos atrás. Então, Deus quer nos proteger. E a Torá, especialmente esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são fantásticos, porque Deus ele cuida de cada detalhe, até mesmo falando do excremento, né, das fezes, ele fala, ó, todo mundo que tiver no acampamento tem que ter uma pazinha ali, para quando vocês forem no banheiro, né, vocês façam um buraco e enterrem as fezes. E uma coisa tão simples para nós hoje, mas 1/3 da população mundial morreu de peste bubônica na Idade Média porque não observou uma pequena lei que Deus havia dado. Porque lá na Europa eles faziam as fezes no meio da rua. As pessoas tinham roupas, né, que escondiam o corpo, mas elas faziam as fezes e até as ruas, até hoje, em alguns lugares da Europa, elas são assim, ó. O meio-fio é feito para o meio, porque as pessoas podiam fazer as fezes, a chuva passava, jogava aquilo lá e jogava lá para o rio. Se tivesse ouvido a orientação da Bíblia, não teria morrido tanta gente.
Então, Deus, na sua lei, eu gostaria que você entendesse isso. Davi dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na tua lei medito de dia e de noite. Quando a gente observa os pequenos detalhes do cuidado de Deus na nossa vida é transformada. Mas, como eu falei, eu quero falar um pouquinho dos livros históricos, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Eu me empolgo aqui com outros assuntos, mas faz parte. Então, o livro de Josué é um livro de um dos israelitas, né, que saem do Egito, passam 40 anos no deserto. Ele, juntamente com Caleb, que não é autor de livro, são espias que vão até Jericó, passam do Rio Jordão para ver o lugar, enquanto 10 chegam desanimados e dizem, não, é melhor a gente não se meter com essa turma, não, eles são muito grandes, são muito fortes, são violentos. Esses dois chegam otimistas, né? E eles dizem para eles, olha, a terra é nossa, Deus nos prometeu. E aí, por causa disso, eles ficam 40 anos ali no deserto. E Josué é um desses otimistas, né? Otimista não, confiante em Deus, que saem do Egito e ele e Caleb é aqueles que chegam à terra prometida. Atravessam o Rio Jordão e o livro de Josué começa dizendo para Josué, ó, seja forte, corajoso, eu te mandei, vai. E Josué cumpre essa missão com muita galardia, atravessa o Rio Jordão, mais um milagre que é feito por Deus pela segunda vez dessa natureza. Eles chegam lá, derrotam Jericó, depois tem uma derrota por causa de Acã, e o livro de Josué conta essa invasão, vamos dizer assim, na terra prometida a Abraão. E eles começam então a se ajustar nessa terra. Cada tribo começa a ter um território. E com isso, o povo se espalha pelo território, que nós chamamos de Canaã. E nesse se espalhar, né, nós temos um mapa de como que é feito geograficamente cada tribo, e o povo e os levitas ficaram misturados entre o povo para ser sacerdotes. Aí Josué morre e entra então o livro de Juízes. O livro de Juízes, né, são líderes que Deus suscitou para suceder Josué, às vezes de maneira regional, não de maneira já grande, extensa, como se fosse um grande império, né? E aí surgem vários juízes. São juízes que às vezes têm um curto tempo, outros têm um longo tempo. É, e a história do livro de Juízes vão mostrando esses líderes que às vezes estão vivendo de maneira até contemporânea ali. É, surge Gideão, surge Débora, né? Surge e o último deles ali do livro de Juízes é Sansão. Com isso, esse período, Deus ele usa esses homens e essas mulheres, porque haviam juízas também, como se fossem líderes regionais. E aí entra o livro de Samuel. O livro de Samuel é um livro em que a mãe faz uma oração, clamava a Deus, porque o marido dela tinha outra esposa, tinha vários filhos, ela não tinha, e naquela época isso era muito importante. Deus ouve a oração de Ana, e Ana tem um filho chamado Samuel. Então, aí nós entramos nessa sequência histórica para que você entenda, né? E Samuel é o último, vamos dizer assim, como sacerdote, né? Ele é vamos dizer assim, o último dos líderes guiados por Deus ali, até que o povo pede um rei. E Deus deve ficar chateado com isso, né? Dá a impressão, poxa, eu sou o rei deles, eu cuido deles, mas eles querem um rei, tá bom, eu vou dar um rei. E Deus escolhe o rei que eles pedem, que eles querem, né? Um rei forte, bonito, alto, que tinha presença, mas um coração duvidoso, né? Que era Saul. E Saul governa durante 40 anos o povo, mas se torna um fracasso no final, se envolvendo com várias coisas erradas, inclusive até com feitiçaria, quando Samuel morre. E aí entra a história de Davi e de Salomão, na sequência, né?
no livro de Samuel conta a unção de Davi, a história de Davi e Golias. O livro de Samuel conta como que Davi fugiu durante um bom tempo de Saul. Então, nós temos alguns livros que estão trabalhando juntos ali, tá? É o livro de Crônicas, é o livro de Samuel e é o livro de Reis, embora o livro de Reis e de Crônicas avançam mais para frente historicamente. Samuel conta a história de como ele era juiz do reinado de Saul e depois da unção de Davi. Entre o começo, o reinado de Saul até o reinado de Davi, Samuel morre, né? Mas ele já tinha ungido e Deus então é fiel e coloca Davi no trono, né? Então, essa é a história que nós encontramos no livro de Samuel. E depois, Reis e Crônicas, você precisa entender uma coisa importante na questão histórica. Tem muita gente que lê o livro de Reis e Crônicas e não entende nada. Por quê? Porque não entendeu o principal do livro, que quando você tem Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, o seu filho Salomão, durante 40 anos, há uma divisão no império. Há uma divisão porque o filho de Salomão, chamado Roboão, ao invés de ouvir os mais sábios, experientes, ele ouve os jovens e ele aumenta impostos. E o general de guerra lá de Roboão, chamado Jeroboão, ele acaba dividindo o povo. Ele acaba levando 10 das 12 tribos, que eram as tribos do norte, para, vamos dizer assim, ele governar. Ele se torna rei. Jeroboão dá um golpe de Estado, vamos dizer assim, em 10 das 12 tribos. E aí fica ao sul um reino chamado Reino de Judá, que a capital era Jerusalém, e o primeiro rei foi Roboão. E ao norte, a capital era Samaria, e aí o nome é Reino de Israel. Então você está lendo lá o livro de Crônicas, você vai, o livro de Reis, você está lendo lá em qualquer parte, aparece lá o rei de Judá, o rei de Israel, e na sua cabeça Judá e Israel é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, são dois reinos completamente diferentes agora. E conta no livro de Reis e no livro de Crônicas, né? Tanto são dois livros, né? Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, conta a história do povo de Israel até a destruição, tanto do Reino do Norte, que termina em 722, com a invasão dos assírios, e aí você tem os profetas que narram essa história, né? Isaías, que é contemporâneo ali da queda, vamos dizer assim, e o Reino do Sul, que é destruído por Nabucodonosor. Então, essa linha histórica, para quem quer dar uma aula da Bíblia, você está bem clara na sua mente, por livros históricos, né? Samuel, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Crônicas, primeira e segunda Reis. E aí, quando você vai para Esdras e Neemias, você não está falando desse período, você está falando do período depois do exílio babilônico. Você lembra que eu falei que os assírios destruíram o Reino do Norte, 722. Em 586 foi destruído o povo de Judá. E o povo de Judá, ele vai para o exílio babilônico e depois voltam por uma ordem dada pelo rei Artaxerxes, já dos Medo-Persas, quando os babilônios já foram destruídos pelos Medo-Persas. O livro de Daniel conta como que foi destruído o povo babilônico, no capítulo 5. E eles voltam para Jerusalém. E é quando eles voltam para Jerusalém que acontece alguns livros da Bíblia. Então, contextualizando ele cronologicamente, nós temos ali o livro de Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, que são os últimos livros do Antigo Testamento a serem escritos de maneira histórica, né? Nós temos dois livros aí, que um é o livro de Ruth, que é a avó de Davi, né? Que é da época ali do juiz e já entrando nos reis. Então, o livro de Ruth é uma história muito bonita, que ela segue a sogra,
né? As três ficam viúvas, enfim, eu não vou contar a história do livro, porque não é o nosso objetivo, mas é um livro lindo. E ela então vai respingar a terra, ela vai colher os frutos que caíram do chão, e ela Boaz olha para ela, gosta dela, e desse casamento está na linhagem de Cristo. É uma história muito linda. Mas o livro de Esther, é um outro livro, um livro maior, já é do período de Esdras, Neemias, um pouquinho antes ali, quando o rei Assuero, que já é dos Medo-Persas. Então, é importante você entender essa linha histórica, né? De 1450, quando é contada a história de Jó, até cerca do ano 1480 anos, a Bíblia fala, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que foram 480 anos entre a saída do Egito e o reinado de Salomão, é uma informação histórica importante. Então você tem, na linha do tempo ali, né? Você tem Moisés, por volta de 1450, escrevendo o livro, primeiro livro, Jó e depois Gênesis. Você tem 40 anos no deserto, depois você tem cerca de 480 anos até Salomão, onde você tem aí 120 anos cada rei. Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, e Salomão, 40 anos até a divisão do povo. E aí, do ano mais ou menos 1000, na época de Davi, até a queda do Império do Norte, aí cerca de 280 anos, e depois a queda do Império do Sul, né? Mais uns 500 anos aí da época de Davi, né? Então, só para você ter ideia assim, geográfica, né? Geográfica não, cronológica. E então, os livros históricos, eles terminam com Esdras e Neemias aí na questão cronológica. E os livros, os profetas, Zacarias, Malaquias, né? São dessa época aí que nós vamos falar, um pouquinho depois de cada profeta, a época que eles viveram. Então, um pouquinho dos livros históricos, para você ter uma visão histórica do Antigo Testamento, né? Os últimos livros da Bíblia a serem escritos do Antigo Testamento foi o livro de Zacarias, né, os livros de Esdras e Neemias e o Malaquias. Esses são os quatro. Não temos uma precisão histórica de quando eles foram escritos. Mas por volta do ano 380, 400, até o nascimento de Cristo, Deus não mandou nenhuma profecia escrita. Nós temos os livros que são considerados apócrifos, né? Mas são importantes no contexto histórico, que é o livro de Macabeus, que conta a história de líderes judaicos nesse período intertestamentário que a gente fala, entre o final da escrita do Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento. Eu espero que as informações tenham sido fáceis para que você entenda, embora tenha muito nome, muita informação, muita data, mas você pode ver o vídeo várias vezes. Mas eu quero terminar hoje dizendo que Deus responde a sua oração. Se você colocar para, digamos assim, dizer para Deus, Senhor, eu estou disponível, eu quero dar um estudo bíblico, eu quero ser usado por Ti. Eu gostaria que o senhor me apresentasse uma pessoa e que o senhor dirigisse uma pessoa. Assim como ele respondeu Jó, quando pede, Senhor, quem me dera que as minhas palavras fossem escritas num livro. Ele vai responder você. Eu digo que essa é uma oração que Deus vai responder com certeza. Se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento para ensinar. Eu falo um pouquinho de mim até, né? Eu era um jovenzinho numa igreja em São Paulo, muito gago. Quem vai ouvir essa mensagem aí vai se lembrar disso. Meu pai sempre me ouve, né? A minha irmã. E um dia eu coloquei um propósito. Quero ser instrumento nas mãos de Deus. Resolvi fazer teologia, com muita dificuldade, mas Deus foi dirigindo todas as coisas. E hoje eu posso, com liberdade, estar gravando com você aqui muitas informações que eu aprendi no teológico, aprendi pesquisando. Eu tenho aqui na minha mão algo muito importante que você pode ter também, que é o comentário bíblico adventista, pesquisa na internet, enfim. Conhecimento da palavra de Deus é muito importante. Vamos dizer assim,
É importante demais conhecer, não é suficiente para ser salvo, porque saber o caminho não significa que eu vou andar nele, mas é importante saber para saber que ao andar nele eu estou no caminho certo. Eu gostaria que você orasse para que Deus usasse você, para que você pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando você pedir a Deus, o Espírito Santo vai ouvir a sua voz e vai te usar da sua maneira, com as suas imitações, com as suas falhas. Eu sempre costumo dizer, meu pai ama pescar, né? E ele fala assim: ah, eu fui lá pescar. Tem dia que ele vem feliz, pegou muito peixe. Tem dia que ele vem: ah, hoje foi muito ruim, hoje não peguei nada. Mas eu só posso pegar peixe se eu estiver na beira da lagoa, num barco, no mar, ou sentado num barranco. Eu tenho que jogar a rede, a vara, senão eu não pego. Não pego nenhum peixe. Eu posso não pegar, mas eu tenho certeza que não vou pegar se eu não jogar. Vamos jogar a rede. Vamos estender a palavra de Deus às outras pessoas. E aí o resto é com o Espírito Santo, te usando para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus, o Senhor um dia nos comissionou a fazer esse trabalho, levar a tua palavra ao mundo, ensinar todas as coisas, a, com amor, transmitir toda a verdade. E nós estamos aqui, Senhor, para estarmos disponíveis. Queremos dizer para o Senhor, Senhor, nós queremos. Usa-nos, nos envia, nos motive, nos ensine, nos capacite. Sabemos que Deus não está procurando pessoas capazes, Deus está procurando pessoas disponíveis. E se assim você o fizer, Deus vai, Deus irá te usar. E Deus pode transformar qualquer dificuldade. Deus pode romper qualquer barreira. Os discípulos indoutos, cheios agora do Espírito Santo, saíram a pregar e a barreira era a língua e o Senhor resolveu esse problema. Nós somos limitados, Senhor, mas sabemos que aquele que nos usa, que é o Espírito Santo, vai nos encher de poder para terminar a obra que o Senhor nos confiou. Abençoa cada instrutor bíblico e que eles possam ter mais e mais conhecimento para informar a esse mundo sobre o teu amor, porque a tua palavra é uma carta de amor. Em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas. Amém. Que Deus te abençoe e que na semana que vem vamos ter mais um vídeo. E aí vamos entrar no Novo Testamento, certo? Deus abençoe a todos.